Isabela permaneceu imóvel no sofá, coberta pelo macio cobertor de lã. Mantinha os olhos semicerrados, fingindo dormir profundamente. Seu coração começou a bater descompassado quando ouviu passos se aproximando da sala onde estava deitada. Reconheceu a voz da futura sogra, mas o tom era completamente diferente daquele doce e acolhedor de minutos atrás. As palavras que vinham da sala ao lado eram frias, calculadas, pragmáticas. Cada sílaba que chegava aos seus ouvidos formava um nó gelado em sua garganta. As mãos começaram a tremer involuntariamente sob o cobertor. Precisou morder o lábio inferior para não deixar escapar um gemido de pânico. Aquelas pessoas que ela havia começado a chamar de família estavam revelando algo terrível. E ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Olá! Antes de começarmos essa história cheia de reviravoltas, quero fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E conte aqui nos comentários de qual cidade e país você está nos assistindo. Adoro saber onde estão os ouvintes que acompanham essas histórias emocionantes. Agora, prepare-se para conhecer a trajetória de Isabela. Uma jovem que descobriu que seu conto de fadas escondia segredos sombrios e traições inimagináveis. Ninguém pensou em perguntar a Isabela se ela estava feliz. Simplesmente não havia necessidade. Estava estampado em seu rosto radiante. A jovem de 22 anos, formada precocemente aos 20 anos em economia com honras, após acelerar seus estudos, especialista em relações internacionais e herdeira de uma fortuna considerável, estava prestes a se casar em uma semana. Seu noivo vinha do mesmo círculo social privilegiado que o dela. Rafael era um empresário bem-sucedido, quase 10 anos mais velho que sua noiva. Ele a havia conquistado com seu humor refinado, sua capacidade de antecipar desejos e seus galanteios impecáveis. Isabela não descartava também a aparência apresentável do rapaz. Não que ela fosse mimada ou uma representante caprichosa da juventude dourada, mas como qualquer jovem, adorava se banhar em um mar de amor e adoração. Seus pais, Helena e Roberto, donos de uma grande rede de hotéis de luxo, obviamente a amavam infinitamente. A garota sabia disso. Apesar da agenda lotada, eles sempre tentaram dedicar à filha única toda a atenção possível. Foram eles que a apresentaram a Rafael. "Filha, observe-o com mais atenção", aconselhou Helena na época. "Rafael é uma combinação perfeita. A família dele tem um negócio sólido, vários restaurantes de alto padrão e hotéis em nossa cidade e nas regiões litorâneas. E ele é filho único, consequentemente o único herdeiro." Isabela arregalou os olhos. "Mas ele tem 31 anos, mãe. Não acha que é velho demais para mim?" "Que bobagem", riu Helena. "São apenas 9 anos de diferença." "Um homem deve ser mais velho, mais experiente, ter segurança. Olha só para mim e seu pai. Roberto é 12 anos mais velho que eu e me sinto completamente protegida ao lado dele." Isabela queria protestar, mas naquele momento Rafael se aproximou. Foram apresentados e tudo aconteceu tão rapidamente que antes que percebesse, as duas famílias estavam celebrando o noivado e marcando a data do casamento. Helena e Roberto adoravam o futuro genro. Diziam que finalmente havia alguém para quem transferir a gestão dos negócios. Contrariando os receios iniciais, o relacionamento com os pais de Rafael também fluía muito bem. Desde o primeiro encontro, Márcia tratava a futura nora com tanta atenção e carinho como se fosse sua própria filha. Alberto era mais reservado, mas em sua atitude sentia-se calor e compreensão paterna. Na véspera do casamento, os futuros parentes tiveram um jantar em família, na luxuosa mansão dos pais de Isabela. Era necessário discutir os detalhes finais da celebração que se aproximava. A noite foi maravilhosa. Isabela era o centro das atenções. Os elogios choviam de todos os lados. Admiravam-na abertamente. Sua empolgação arrancava risos amigáveis de todos os presentes. Durante o intervalo, antes da sobremesa ser servida, a jovem começou a sentir um cansaço súbito. "Com licença, vou me retirar um momento.
Preciso descansar um pouco, disse ela sem jeito. Claro, querida, concordou imediatamente Márcia. É toda essa emoção. Isabela pretendia ir para seu quarto, mas no último momento mudou de ideia e se acomodou confortavelmente no sofá de uma pequena sala adjacente ao living. Cobriu-se com um cobertor macio e fechou os olhos. Como sou sortuda por ter Rafael e sua família maravilhosa, pensou a jovem, ouvindo como os pais e convidados a elogiavam de todas as formas possíveis. Alguns minutos depois, alguém entrou na sala e olhou para dentro. Isabela fingiu estar dormindo. Sentia-se tão bem que não queria abrir os olhos, muito menos conversar com alguém. Bem, como ela está? Ouviu a voz da futura sogra. Adormeceu, exausta do dia. Veio a resposta do pai. E então aconteceu algo inacreditável. Os elogios à noiva cessaram instantaneamente e Isabela ouviu a voz aguda, fria e pragmática de Márcia. Então, o contrato está quase assinado. Depois do casamento, Rafael entra no conselho administrativo das empresas. Nossa dívida será paga com fundos do Fundo de Desenvolvimento da empresa deles, sem suspeitas. A voz do futuro sogro soou inesperadamente subserviente. Sim, sim, Isabela não suspeitará de nada. Ela acredita tão ingenuamente na nossa farsa familiar. E assim que assumirmos o controle sobre a parte dela, foi tão inesperado que Isabela abriu os olhos involuntariamente e começou a escutar com mais atenção. Ficou surpresa com o tom autoritário com que Helena interrompeu Alberto. Márcia, Alberto, conforme combinado, vocês receberão o que lhes é devido. Mas o mais importante é que seu filho continue desempenhando o papel de marido amoroso e atencioso, sem interrupções. Nenhuma lágrima deve escorrer dos olhos da nossa filha. E aquela pessoa, como é mesmo o nome dela? Enfim, essa mulher não deve aparecer mais no horizonte até o dia do casamento. E depois disso também. A presença dela na vida de Isabela é inaceitável, disse a voz masculina em tom gélido. Era a voz de Roberto quase irreconhecível. Isabela congelou com medo de se mexer. A cada palavra dita no cômodo ao lado, o nó de medo gelado em sua garganta apertava cada vez mais forte. Ela não conseguia acreditar que seus pais, que tanto a amavam, haviam feito um acordo com a família de Rafael. Meu Deus, me tornei uma moeda de troca no jogo deles, pensou Isabela, recusando-se a aceitar. Talvez tivesse entendido errado. Talvez não se tratasse de um acordo entre os pais. Ela se agarrou a esse pensamento como um náufrago se agarra a uma tábua. Mas o que aconteceu em seguida destruiu completamente suas últimas esperanças. Mãe, posso falar com você um momento? A voz de Rafael não fazia nenhum esforço para esconder sua irritação. Sim, querido, é claro, Márcia murmurou com uma doçura enjoativa. Isabela observava por baixo dos cílios semicerrados, enquanto Rafael e sua mãe entravam na sala onde ela estava deitada. O noivo aproximou-se do sofá, curvou-se sobre ela, ficou parado por alguns segundos observando, e depois voltou para sua mãe, que permanecia na porta. Como estou cansado, se você soubesse, ele suspirou. E havia um tom tão pesado de desespero em sua voz que apertava o peito de Isabela. Quieto, filho, ela pode ouvir. A mãe o repreendeu. Ela não vai ouvir. Está dormindo profundamente. O rapaz a tranquilizou, mas não conseguia falar mais baixo. Não aguento mais esses olhares ternos dela. Fernanda acabou de me ligar de novo exigindo um encontro, dizendo que não vai sobreviver ao casamento. Acalme-a, encontre as palavras certas, retrucou Márcia. Diga a ela que estes são os últimos dias em que você é forçado a viver longe da sua família. Após registrar o casamento e assinar os documentos, você estará livre e poderá ficar com ela e seu filho. Ela deve entender tudo. Afinal, o futuro de vocês depende da paciência dela agora. Isabela mal conseguia respirar. Seu noivo tinha um filho, e havia outra mulher. E Márcia sabia disso e os considerava família. Incapaz de ouvir por mais tempo, a jovem fingiu acordar. Revirou-se no sofá e se espreguiçou languidamente. Rafael e sua mãe saíram da sala como se fossem levados pelo vento. Isabela voltou para o living.
Com todas as suas forças, tentou esconder o tremor que tomava seu corpo. Em voz baixa, sem olhar para ninguém, disse com uma voz sofrida: "Minha cabeça está explodindo. Está muito barulhento aqui. Acho que vou para minha fazenda. Quero ficar sozinha em silêncio." Para sua surpresa, ninguém tentou dissuadi-la. Pelo contrário, parecia-lhe que todos estavam felizes com sua decisão. Rafael, que vinha desempenhando o papel de noivo atencioso, desta vez nem sequer se ofereceu para acompanhá-la, alegando que ela não deveria dirigir com enxaqueca. E essa indiferença disse mais do que qualquer palavra. Isabela correu para seu quarto. Antes que finalmente se desse conta do pensamento que lhe ocorrera, simplesmente fechou a porta e ficou parada com a testa apoiada nela. Esse hábito estava presente desde a infância. Quando era necessário pensar em algo complexo, enfrentar uma situação difícil ou tomar uma decisão importante, Isabela não ficava andando de um lado para o outro, mas simplesmente se aproximava da porta, encostava a testa nela e ficava paralisada até tomar a decisão certa. Não sabia quanto tempo ficou ali parada. Quando se virou, já havia um crepúsculo denso do lado de fora da janela. A jovem abriu o armário resolutamente e tirou uma mala de viagem leve, começando lentamente a arrumar suas coisas. Por cima, largou seu notebook e tablet. Pensou um pouco e abriu sua bolsa de alça comprida, verificando documentos, celular, cartões bancários, dinheiro, chaves do apartamento na cidade, da fazenda e do carro. Olhou ao redor do quarto novamente para ter certeza de que não havia esquecido nada. Colocou a bolsa no ombro, pegou a mala de viagem e saiu sorrateiramente para o quintal, sem ser notada por ninguém. Quando o motor roncou, Isabela olhou para as janelas do living, onde todos ainda estavam reunidos. "Vocês nunca verão esse casamento, nem os contratos, traidores." E pisou fundo no acelerador. Seu comentário foi dirigido àqueles que ela recentemente considerara sua família e que, em uma hora, haviam se transformado em estranhos e pessoas repulsivas. Isabela dirigia em alta velocidade pela rodovia noturna, sem saber exatamente para onde estava indo. Já havia perdido há muito tempo a saída que levava ao condomínio de chácaras onde ficava sua fazenda, um presente do pai pelo seu 20º aniversário. As lágrimas embaçavam sua visão, mas a jovem não diminuía a velocidade. Nem sequer notava. Seus pensamentos giravam em torno das conversas que havia escutado por acaso. Repassava-as repetidamente em sua memória, tentando entender quais dívidas os pais de Rafael iriam cobrir e por que estavam tão interessados no casamento. Perdida em pensamentos, não percebeu a curva fechada que se aproximava. Perdeu o controle. De alguma forma conseguiu virar o volante, e o carro, virando bruscamente para a direita, caiu em uma vala em alta velocidade e atingiu uma barreira de proteção com força. Isabela perdeu a consciência imediatamente. Acordou percebendo que alguém estava tentando retirá-la cuidadosamente do veículo amassado. O estranho tinha cerca de 30 anos. Isabela olhava para ele com seus bondosos olhos castanhos escuros. "Você se machucou?" perguntou o homem primeiro. "Não me machuquei. Eu estava usando o cinto de segurança e os airbags foram acionados a tempo." O nome do salvador era Lucas. Ele trabalhava como motorista de guincho e estava justamente voltando para casa quando o acidente aconteceu bem diante de seus olhos. Isabela olhou para o carro. Havia amassado bastante e era simplesmente incrível como ela havia permanecido intacta. "Você é uma boa motorista", disse Lucas sem qualquer sombra de escárnio. "Vi sua manobra. Raramente uma mulher é capaz, em um momento crucial, de manter essa compostura. A maioria teria despencado naquela encosta, simplesmente cobrindo o rosto com as mãos ou, na melhor das hipóteses, agarrando-se ao volante." Isabela olhou para ele com desconfiança. O homem percebeu seu olhar e, tristemente, sorriu. "Acredite em mim, sei do que estou falando. Você nem imagina quantos carros eu tive que rebocar depois de vários acidentes." A jovem suspirou. "Pode me incluir entre eles,
mas com um ligeiro ajuste para a individualidade da situação. Lucas sorriu. A garota lhe agradava. O carro caro estava bastante amassado, mas ela nem parecia preocupada com isso. Você não está nem um pouco preocupada com o carro? Ele finalmente decidiu perguntar. Ele custa muito caro. Isabela deu de ombros. Pode ser consertado. Seria muito pior se nesse estado estivesse eu. Lucas olhou para ela surpreso. Lembrou-se involuntariamente de seu pai, um experiente mestre em funilaria e pintura automotiva. Quando lhe traziam outro carro destruído, o pai, olhando como o dono lamentava, sempre repetia: qualquer carro, mesmo o mais caro, é só um pedaço de metal, pode ser restaurado. E ele o restaurava de tal forma que os motoristas azarados não podiam acreditar no que viam. Conferiam os números nas peças e então chamavam o pai de mago. O pai de Lucas tentou ensiná-lo sua arte, mas em algum momento desistiu dessa ideia. Quando o irmão mais novo, batendo habilmente com um martelo na lateral do Audi, que já vinha apresentando problemas há tempo, perguntou por que o irmão mais velho havia parado de trabalhar com ele, o pai explicou: veja bem, Lucas entende de carros como se entendesse de si mesmo. Mas com o metal, o relacionamento não deu certo. Ele não sente nada, está batendo sem que ninguém ouça. Com uma abordagem dessas, ele não se tornará um bom funileiro, e já existem muitos medíocres sem ele. E assim aconteceu que o filho mais novo seguiu os passos do pai, enquanto Lucas assumiu o volante do guincho e começou a fazer alguns reparos. Uma garota o tirou de seus pensamentos. Esqueci de me apresentar. Meu nome é Júlia, disse ela simplesmente com um leve sorriso. Obrigada pela ajuda. Isabela havia decidido naquele instante usar um nome falso para desaparecer temporariamente e não ser encontrada. A viagem tinha sido longa e a jovem não sabia para onde estava indo. Lucas, apesar de seus esforços em falar de forma descuidada, percebeu um tom amargo em sua voz. Então sugeriu rebocar o carro para sua garagem. Amanhã meu irmão vai inspecioná-lo e dar seu veredito, e eu convido você para passar a noite na minha casa. Tenho um quarto de hóspedes. Isabela concordou sem pensar duas vezes. Queria ter tempo para pensar no que havia acontecido com ela e no que fazer a seguir. Enquanto Lucas descarregava o carro destruído e o levava para a garagem, ela olhou ao redor. Imediatamente atrás das garagens havia uma área cercada, acima dos portões, da qual havia uma placa com a inscrição Patinhas Felizes. Quem são esses patinhas felizes que você tem como vizinhos? Perguntou curiosa. É um abrigo para animais sem lar. Foi minha irmã quem teve a ideia de criá-lo. Ela trabalhava como veterinária. Meu irmão e eu a apoiamos. Contribuímos para conseguir um terreno. Construímos recintos, instalações de tratamento e contratamos funcionários. E há muitos habitantes lá. No total, foi projetado para 300 animais. Mas funciona mais como um abrigo temporário. Tentamos encontrar lares para os animais e famílias para adotá-los. E aqueles que ninguém quer? Claro, nós cuidamos deles. Minha irmã ficava de olho na saúde deles o tempo todo. Por que no passado? Isabela percebeu a mudança de tempo verbal. Lucas franziu a testa e disse baixinho: Marina faleceu. Não faz nem um ano, então agora meu irmão e eu respondemos por tudo sozinhos. Não conseguimos encontrar um médico veterinário por muito tempo, mas há alguns meses veio uma garota recém-formada. Naquele momento o portão se abriu. Um menino de cerca de 5 anos ficou parado por um instante e depois, hesitante, dirigiu-se para Lucas. Isabela ficou surpresa com o silêncio nada infantil dele. Conheça Pedro, meu sobrinho, filho de Marina. Júlia, disse a jovem, estendendo a mão para o menino. Ele hesitou e balançou a cabeça timidamente. Pedro não fala. Depois daquilo, ele ficou em silêncio. Depois do quê? Isabela perguntou suavemente. A mãe dele foi atropelada bem diante dos olhos dele. Ela estava atravessando a rua na faixa de pedestres e ao volante estava uma garota completamente inadequada, sob efeito de substâncias ilícitas. O pai dela tentou abafar o caso. Realizou um suposto exame independente, alegando que a filha estava em boas condições
e que a própria vítima estava em situação precária. Mas, felizmente, vários estudantes estavam filmando com seus celulares no momento da colisão. Estavam realizando algum tipo de evento sobre regras de trânsito ali. E naquele mesmo dia, as crianças postaram um vídeo nas redes sociais que mostrava a placa do carro, a filha do empresário claramente visível ao volante, e era possível perceber como ela passou no sinal vermelho. Marina só conseguiu afastar o filho no último segundo. Marina foi enterrada. A menina foi presa, mas Pedro não disse nada desde então. Você já tentou levá-lo a um psicólogo infantil? Já. Ele diz que um bloqueio baseado em trauma nervoso pode passar com o tempo, ou se a criança acabar em uma situação semelhante. Lucas ficou em silêncio por um momento. Marina o criou sozinha. Quem é o pai? Não sei. Ela nunca disse, como se ela e meu irmão não tivéssemos perguntado. Mas quando ela se foi, formalizei a guarda do sobrinho para que ele não acabasse em um orfanato. Isabela ouviu a triste história e olhou para Lucas com olhos completamente diferentes, nos quais se podia ler sincero respeito pela pessoa que havia assumido os cuidados do sobrinho e do abrigo de animais. Rafael estava desesperado à procura de sua noiva desaparecida. Os primeiros a dar o alarme foram os pais de Isabela. Seu telefone estava silencioso. Seguranças e funcionários relataram que a filha não havia aparecido na fazenda. Roberto foi até o apartamento dela na cidade, mas ela também não estava lá. Os pais do noivo ficaram seriamente alarmados. Márcia começou a ligar para hospitais e morgues, mas ninguém que correspondesse à descrição havia sido atendido. E o verdadeiro pânico começou depois que Helena descobriu que os pertences e documentos da filha haviam desaparecido junto com ela. Roberto, você acha que ela poderia ter ouvido nossa conversa ontem? A mulher olhou para o marido com preocupação. É impensável. Ela estava dormindo. Ou talvez seja um sequestro. Alguém quer resgate? Sugeriu Márcia. A família dela correu para a casa dos pais da noiva assim que o desaparecimento se tornou público. Então por que ela levou todas as coisas, exceto o vestido de noiva? Questionou Roberto. Após alguns dias de busca sem qualquer notícia, decidiu-se registrar um boletim de ocorrência. Alberto acionou seus contatos e a busca começou oficialmente. De alguma forma, os jornalistas descobriram sobre o desaparecimento de Isabela no dia anterior ao casamento e imediatamente começaram a cercar as casas dos pais e dos futuros parentes. Se os pais da noiva não concederam entrevista e não comentaram sobre o desaparecimento da filha, a família de Rafael se comportou de maneira oposta. Demonstraram desespero e incompreensão de todas as formas possíveis sobre o que havia causado o desaparecimento da jovem. Não se recusaram a conversar com os jornalistas, mas responderam às perguntas de bom grado, sempre enfatizando como estavam preocupados e como amavam Isabela. A conexão de internet no local onde Lucas morava era excelente, então Isabela estava ciente da busca que estava sendo realizada. Ela decidiu despistar a polícia, fingindo a própria morte para ganhar tempo e conduzir sua própria investigação. Lucas, por favor, não conserte meu carro. Esse pedido o surpreendeu. Ele já havia mostrado o veículo ao irmão, que garantiu que em uma semana o carro ficaria como novo. No entanto, toda a aparência da convidada indicava que, para ela, aquilo era muito importante. Júlia, aconteceu alguma coisa com você? Sim, mas eu conto depois. Agora você pode dirigir o carro até o rio, de preferência até o local onde há correntezas fortes ou redemoinhos. Lucas pensou por um momento. Existia um lugar parecido a cerca de 5 quilômetros do local do acidente. Havia uma estrada que fazia uma curva acentuada e ficava literalmente suspensa sobre o rio. Não vale a pena ir lá durante o dia. O trânsito é intenso na rodovia, mas à noite fica bem tranquilo. Decidiram realizar a operação no final da madrugada. Lucas teve que lavar o carro minuciosamente, tanto por dentro quanto por fora, para remover as impressões digitais do irmão. Isabela, ao contrário, deixou suas impressões em todos os lugares possíveis.
Na cabine, no porta-malas, nas maçanetas das portas e simplesmente na superfície metálica do carro. Quando escureceu completamente, ela sentou-se ao volante e Lucas os acompanhou em seu próprio veículo. Aproximaram-se da curva perigosa e pararam alguns metros antes. Então a jovem deixou o carro ligado e virou o volante ligeiramente para a direita. Lucas colocou luvas, ela também as vestiu, e os dois começaram a empurrar o carro. A cerca de proteção, já desgastada por acidentes anteriores naquele trecho, cedeu com facilidade. O veículo despencou, quebrando pequenos arbustos na descida. O impacto fez com que o porta-malas se abrisse, e algumas coisas começaram a cair. No último momento, Isabela empurrou sua bolsa para fora apressadamente, para dar mais poder de persuasão à cena. E literalmente a 1 metro da água, o carro tombou para o lado esquerdo e ficou suspenso sobre o rio, preso em árvores perenes. A porta do lado do motorista estava arrancada e caída por perto. "Excelente", disse Isabela com satisfação, observando os resultados do trabalho. "Agora ninguém terá dúvidas de que eu não consegui fazer a curva e meu corpo foi simplesmente engolido pelo rio." Isabela decidiu contatar seu advogado pessoal, Dr. Eduardo Santos pertencia a uma famosa dinastia de advogados, cuja origem seu ancestral estabeleceu no primeiro quartel do século XIX. Apesar de um nome tão imponente e de uma reputação autoritária, ele era um homem de 40 anos com disposição alegre, amante de piadas, humor e risadas sinceras. E essa característica enganava muitos. Eduardo se transformava instantaneamente quando se tratava de trabalho. E no tribunal ele realmente se parecia com um leão, desmantelando os argumentos dos oponentes e não deixando qualquer chance de vitória. Isabela foi apresentada a essa pessoa incrível por seu pai. É verdade que Roberto fazia negócios com o pai de Eduardo, sem realmente confiar na aparente frivolidade do filho. Mas Isabela rapidamente encontrou um ponto em comum com ele e assinou um contrato de longo prazo de cooperação, nunca se arrependendo. Autoprofissionalismo, lógica firme, uma mente analítica fria e a mais profunda decência eram o que estava escondido atrás da imagem de brincalhão. Sabendo que a polícia rastrearia seu smartphone, Isabela não quis arriscar ligá-lo. Em vez disso, comprou o telefone de botão mais barato na loja mais próxima e um cartão SIM. Eduardo estava ocupado se familiarizando com um novo caso quando o telefone tocou. O número que apareceu era desconhecido e ele já ia recusar a chamada, mas mudou de ideia no último momento. "Dr. Eduardo, olá, sou eu", disse uma voz feminina preocupada. A mulher não disse o nome, mas ele reconheceu facilmente a cliente. "Isabela, onde você está? A polícia está em polvorosa à sua procura." "Tem que ser assim, Dr. Eduardo. Meu caro, não conte a ninguém que eu liguei para você." Isabela falou de uma maneira que não era comum para ela, com fervor, e o advogado imediatamente ficou tenso. "Certo, estou ouvindo com atenção." Isabela contou tudo o que havia acontecido, começando pelo fatídico jantar em família. Enquanto ela contava a história, a expressão do advogado ficava cada vez mais séria. "Sei o que seus pais estavam planejando. Fusão empresarial. Sei que seu pai preparou uma série de documentos para eles. Mas que a família de Rafael tem dívidas e estava disposta a tudo para quitá-las usando você. Isso é, obviamente, novidade. E o que pretende fazer? Para começar, não contar a ninguém sobre mim, pelo menos por um tempo. E eu vou tentar descobrir cuidadosamente com meu pai o que realmente está acontecendo na família de Rafael e por que Roberto deu seu consentimento para esse casamento. Dr. Eduardo, tenho outro pedido. Por favor, encontre as informações de contato de Fernanda. Nem sei como chamá-la, amante ou companheira. Você ao menos sabe alguma coisa sobre ela? Não, só o nome. Certo. Ligo assim que tiver notícias. Alguns dias depois, ele ligou para ela e ditou o número de telefone e o endereço residencial de Fernanda. Por favor, tenha cuidado. A cidade inteira está procurando por você, inclusive a polícia, avisou ele por fim
e desligou sem esperar por uma resposta. No dia seguinte, Isabela já estava na cidade. Ela queria pedir o carro de Lucas, mas mudou de ideia porque, na primeira verificação de documentos do motorista, poderia ser identificada. Simplesmente teve que pedir ajuda. Lucas não entrou em detalhes, mas avisou seu sócio que não estaria presente naquele dia e levou-a pessoalmente para dentro da cidade. Uma mulher bonita, mais ou menos da mesma idade que Rafael, abriu a porta. "Olá, você é Fernanda? Sem rodeios, sou a noiva de Rafael. Precisamos conversar." Fernanda não pareceu nem um pouco surpresa com as palavras dela, mas silenciosamente deu um passo para o lado, deixando a jovem entrar no apartamento. "Você sabe que 2 famílias estão se matando de tanto trabalhar procurando por você?" A pergunta soou com um leve tom de reprovação. "Sim, especialmente meu noivo. Todo dia tem uma entrevista nova. Aprendi tantas coisas interessantes sobre mim mesma." Fernanda não conseguiu esconder sua surpresa diante do sarcasmo com que a visitante falou do noivo, e então mudou delicadamente de assunto. "Isabela, esta será uma conversa séria ou você só quer expressar o que está pensando sobre mim?" "Sério?" "Então vá para a cozinha. Conversas sérias nunca são curtas e conversas longas são melhor aproveitadas com uma xícara de chá." Elas conversaram por várias horas. Fernanda acabou sendo uma simples professora de escola primária. "Rafael e eu nos conhecemos há 5 anos, muito antes do seu noivado", disse a anfitriã em voz baixa e suave. E Isabela ficou impressionada com a completa ausência de aspereza, ressentimento ou raiva. A mulher falava como se estivesse contando a história de outra pessoa. "Nos conhecemos por acaso. No começo só conversávamos por telefone, depois começamos a namorar. Bem, alguns meses depois, Rafael veio morar comigo. Não houve conversa sobre casamento, mas eu não insisti muito. E 1 ano depois Igor nasceu. Rafael o adorava. Ele comprou este apartamento para nós e o registrou em nossos nomes, meu e do Igor. Eu mesma, como você pode imaginar, com o salário de uma professora, nunca conseguiria comprar um apartamento de 3 quartos com layout moderno e quase no centro da cidade. Sabe, Isabela, nós tínhamos uma família de verdade, só que sem certidão de casamento. Lembro-me de como fiquei preocupada quando Rafael nos levou, a mim e ao Igor, pela primeira vez à casa dos pais dele para conhecê-los. Mas tudo correu maravilhosamente bem. Os pais dele são pessoas muito boas e nos acolheram. Reconheceram-me como parte da família e eu fiquei muito feliz. E então tudo mudou. Rafael conheceu você. Quase simultaneamente, algo aconteceu na família deles, alguns problemas financeiros. Não sei que tipo, nunca perguntei, e ele próprio não compartilhou. Só que cada vez mais ele ficava sombrio, pensativo. Às vezes, até mesmo quando estava brincando com o filho, era evidente que seus pensamentos estavam em algum lugar muito distante. Fernanda ficou em silêncio, desenhando pensativamente um padrão invisível na toalha de mesa com o dedo. Então continuou. Um dia Rafael chegou e calmamente anunciou que precisávamos nos separar, que ele iria contrair um casamento vantajoso. Ou melhor, seria um acordo que ajudaria a família a resolver seus problemas financeiros. Assim que os documentos necessários fossem assinados, ele retornaria para nós. Não sei como sobrevivi a essa separação. E, na verdade, não foi uma separação no sentido estrito da palavra. Rafael aproveitava todas as oportunidades para nos visitar. Às vezes, passava a noite aqui. Tentei convencê-lo a desistir do casamento e resolver o problema de outra forma. Eu até quis falar com os pais dele, mas ele não permitiu. No começo, ele transferia grandes quantias de dinheiro para o meu cartão, como se fosse um pagamento pela minha paciência e silêncio. Certo dia, quando me mostrei particularmente teimosa e persistente, ele ameaçou me afastar de Igor se eu tentasse impedir o casamento. Recuei. Não queria perder meu filho. Essa é toda a história. Sinto muito que você tenha se deparado com isso. Tendo já cruzado a soleira, Isabela se virou. Não gostaria que Rafael ou qualquer um dos meus parentes soubesse do nosso encontro. Fernanda sorriu suavemente.
Não se preocupe com isso. Enquanto aguardava notícias de Eduardo, Isabela mergulhou de cabeça em uma nova vida. Ela ajudava com alegria a cuidar dos animais no abrigo. Os pais e o noivo ficariam bastante surpresos ao vê-la limpando os recintos, penteando gatos e cachorros, ou ouvindo como ela disciplinava algum bichinho fofo travesso. Era tão diferente de tudo que ela tinha feito antes que, a princípio, a própria jovem não acreditava no que estava acontecendo, mas logo pegou gosto por aquilo. O abrigo era administrado por pessoas maravilhosas, gentis, inteligentes e de espírito forte. Fora isso, era impossível, e Isabela logo se convenceu disso. O abrigo era mantido por voluntários e filantropos. Sem eles, teria deixado de existir há muito tempo. Ela conheceu um desses mecenas literalmente alguns dias depois de sua chegada. Era um fazendeiro local, seu Antônio, a quem todos chamavam respeitosamente por esse apelido. Ele, um homem que ainda não havia completado 40 anos, semanalmente trazia ração seca para o abrigo e diariamente abastecia com leite fresco de sua fazenda. "Você tem muitos ajudantes assim?" Ela perguntou certa vez a Lucas. 6 pessoas. Algumas ajudam com comida, outras com remédios ou equipamentos para a clínica e o laboratório veterinário. Mas tem gente que simplesmente transfere dinheiro para o abrigo. Todos na região sabem de nós. Veem como tratamos os animais e quantos perdidos ao longo dos anos encontraram um lar. E por isso nos apoiam de bom grado. Isabela apegou-se ao abrigo de verdade. Assim que sua saga de casamento terminasse, ela também daria sua contribuição financeira. Curiosamente, o cuidado com os animais foi o que a aproximou de Pedro. No início, o menino a evitava. Estava relutante em fazer contato, mas gradualmente a desconfiança desapareceu. O pequeno descongelou e começou a segui-la como um rabinho. Isabela aprendeu a entendê-lo sem palavras, e isso os aproximou ainda mais. Em certo momento, ela até teve que defender o abrigo de arruaceiros locais. Embriagados pelos vapores da cerveja, eles começaram a bater no portão, claramente com a intenção de arrancá-lo das dobradiças. A jovem, sem pensar, pegou o forcado que estava perto do celeiro e saiu correndo com ele sobre os vândalos, ajudando o operário e o zelador que estavam tentando conter a juventude enfurecida. A aparição de Isabela com um forcado em punho teve efeito imediato. Os adolescentes, de alguma forma, se acalmaram instantaneamente. Suas mentes clarearam e eles, murmurando algo sobre uma tia maluca, apressaram-se em recuar. Sua coragem surpreendeu todos os funcionários do abrigo. Bem, ela em primeiro lugar, porque a jovem não percebia nenhuma inclinação em si mesma para artes marciais. Ela também visitava a garagem, observando o trabalho de Lucas e seu irmão. Lucas observava atentamente a nova hóspede e ficava cada vez mais convencido de que Júlia não era quem dizia ser. Por trás da sinceridade, da bondade, da coragem e do trabalho árduo, ainda havia alguns modos refinados, se não de uma socialite, pelo menos de uma garota rica que havia recebido uma excelente educação e formação. Talvez Lucas tivesse começado discretamente a fazer perguntas sobre ela, mas a atitude do sobrinho em relação à jovem o fez parar. E o homem decidiu: deixe tudo acontecer como tiver que ser. Enquanto isso, Rafael não perdeu tempo. Como Isabela esperava, a polícia logo ficou sabendo do acidente. Não foi difícil determinar que o carro pertencia à noiva desaparecida. A própria vítima, no entanto, não foi encontrada em lugar nenhum. Mas isso não foi nenhuma surpresa para os investigadores, levando em consideração a localização e, principalmente, a posição em que o veículo foi encontrado. Os especialistas foram unânimes. Se a proprietária sobreviveu por algum milagre à queda, o rio não lhe deu nenhuma chance. Como resultado, os pais, devastados pela dor, viram fotografias do local do incidente e os pertences que restaram da filha. "E onde está a própria Isabela?" perguntou Helena em voz trêmula. "Sua filha não estava usando cinto de segurança. Especialistas acreditam que ela caiu do carro e seu corpo foi levado pela correnteza.
explicou o investigador. Há um forte redemoinho ali. Um simples pedaço de madeira é puxado em segundos. Notificamos todos os serviços e departamentos de polícia locais. Enviamos descrições, mas você entende que muito tempo na água pode mudar um corpo de forma irreconhecível. Então vocês não têm certeza se minha filha está... Roberto não conseguiu terminar a frase. Assim como não temos provas de que ela esteja viva, veio a resposta imediata. Essa notícia mergulhou a família de Rafael em pânico. Com a morte da noiva, seus planos de quitar as dívidas e salvar o negócio desmoronavam. No entanto, o noivo não compartilhou da versão da investigação. Ele foi pelo lado oposto. Se a jovem não estava entre os que perderam a vida, então era necessário procurar entre os vivos. Pegou alguns rapazes dos serviços de segurança e foi até o local onde o carro foi encontrado. Como não encontrou nada interessante, Rafael decidiu dar uma volta de carro pelos povoados e fazendas mais próximos. De repente, alguém poderia ter visto ou ouvido algo sobre a vítima, sobre a jovem. E lá estava ele, meticulosamente, povoado após povoado, fazenda após fazenda, fazendo as mesmas perguntas, mostrando a foto de Isabela. Mas em todos os lugares ouvia a mesma resposta. Não vimos, não sabemos, não nos deparamos com isso. Ao final da segunda semana, os rapazes já começavam a reclamar. Rafael, já chega, não é? Estamos perdendo tempo. Ele mesmo sabia disso. Então, para não discutir, levantou-se e simplesmente perguntou: temos mais uma fazenda nesta área. Vamos dar uma olhada e depois vamos para casa. Os funcionários apenas responderam com gestos e acenaram com a cabeça. Rafael já estava indo em direção ao carro quando um SUV parou repentinamente ao lado dele. Que tipo de visitas inesperadas eu tenho? Seu Antônio os cumprimentou. Rafael explicou o motivo da visita e mostrou a fotografia. O fazendeiro olhou para a tela do celular e fitou Rafael atentamente. Noiva, você disse? Sim, noiva, ele assentiu. Já vi uma jovem assim, só que o nome dela é diferente. Júlia. Uma garota linda, e não dá para perceber que ela sofreu um acidente. Deve ter nascido em berço de ouro. Onde você a viu? Lá em cima, no rio, a cerca de 30 quilômetros daqui, no abrigo Patinhas Felizes. O que é aquilo? Rafael ficou genuinamente surpreso. Abrigo de animais. Se não encontrá-la lá, provavelmente está nas garagens dos irmãos que são donos do abrigo. O fazendeiro foi embora, e Rafael se amaldiçoou mentalmente. Que tolo! Ficou dando voltas por tanto tempo procurando algo na correnteza do rio, sem perceber que também precisava olhar para cima. Depois de um tempo, o carro dele parou no portão do abrigo. O zelador, ao ser questionado sobre o paradeiro de Júlia, acenou indicando a garagem. E então a aparição do noivo acabou sendo uma surpresa para Isabela. Estou aqui para você. Se você não estiver se sentindo bem, eu aviso. Entre no carro, vamos embora. Isabela viu como 2 seguranças de Rafael saíram do veículo e congelaram, aguardando as ordens do chefe. Eu não vou a lugar nenhum com você. Não seja tola. Rafael a agarrou pelo cotovelo e a puxou em direção ao carro. Ei, cara, relaxa. Ela ouviu a voz de Lucas atrás dela e suspirou aliviada. Onde te ensinaram a tratar moças assim? Cuide da sua própria vida. São negócios meus, respondeu Rafael secamente. Ela vem comigo. Lucas aproximou-se lentamente e interceptou o pulso de Rafael, apertando com tanta força que ele involuntariamente abriu os dedos. Ela só partirá sob uma condição, que ela queira. Lucas falava com certa preguiça, protegendo a jovem da vista. Rafael puxou a mão de volta, soltou um palavrão obsceno e caminhou em direção ao carro. Isabela ficou aliviada por tudo ter acabado, mas naquele momento, os seguranças, recebendo um gesto do chefe, caminharam pesadamente em direção a eles. O próprio noivo preferiu observar tudo do carro, apenas dando uma risadinha. Lucas era um ex-soldado das forças especiais, acostumado a reagir em situações de risco real, enquanto os seguranças de Rafael eram homens grandes,
mas sem treinamento tático, claramente despreparados para um confronto de verdade. Nem dava para chamar de briga. O primeiro que tentou se aproximar de Isabela teve o ombro deslocado por Lucas, que o colocou cuidadosamente no chão. O segundo acabou sendo mais rápido. Ele conseguiu correr até Isabela e a atingiu com toda a sua força no peito. Ela caiu, e naquele momento ouviu-se o grito de Pedro. "Mamãe! Mamãe!" O menino, atraído pelo barulho, olhou para fora da garagem e, ao ver Isabela caindo com o impacto, acabou sendo um incômodo que lhe devolveu a fala. O segurança se distraiu com o grito da criança e, ao mesmo tempo, Lucas o derrubou com um golpe poderoso. A polícia chegou rapidamente. Um dos funcionários havia relatado o ataque. Rafael explicou a situação como era, dizendo que sua noiva havia fugido e que ele viera buscá-la. "Você confirma as palavras desse homem?" perguntou o policial a Isabela. Ela ergueu uma sobrancelha surpresa. "Noivo? Estou o vendo pela primeira vez. Ele chegou com 2 grandalhões, me atacou e tentou me sequestrar. Graças a Lucas por ter lutado contra esses criminosos." As palavras dela foram confirmadas quase que palavra por Lucas e pelos funcionários da oficina. "Você vai registrar uma queixa?" O policial observou as formalidades até o fim. Isabela e Lucas recusaram, pedindo para serem poupados de qualquer comunicação futura com aqueles homens. A polícia levou os agressores para a delegacia até que todas as circunstâncias fossem esclarecidas. Rafael não teve escolha, a não ser segui-los. Era necessário livrar os seguranças de problemas. Não havia mais motivo para esconder a verdade. Isabela confessou tudo a Lucas e ao irmão dele sobre o que havia acontecido. "Bem, essa é a história", concluiu a jovem sua narrativa. "Me perdoem por não ter confessado imediatamente." Os irmãos apenas sorriram em resposta. "Entendemos, a situação é incomum. Então, quais são os nossos planos agora?" As palavras de Lucas envolveram Isabela como uma onda quente. Os rapazes não a deixaram enfrentar seus problemas sozinha. "Não adianta se esconder. Amanhã vamos nos encontrar com todos os interessados no casamento. Então teremos que voltar para o seu apartamento na cidade." "Já voltaremos", corrigiu o irmão de Lucas, e Isabela sorriu agradecida. E ao anoitecer, já estavam na cidade. Os irmãos queriam ficar em um hotel, mas Isabela protestou. O apartamento era grande, então havia espaço suficiente para todos, e de manhã foram ver o advogado. Dr. Eduardo conseguiu persuadir seu pai e revelar-lhe o segredo da dívida da família de Rafael. "É tudo banal. Seu futuro sogro se deu mal em um golpe na bolsa de valores." O advogado começou a contar sua história, confirmando suas palavras com documentos. Ele conseguiu esvaziar não só as contas pessoais, como também colocar as mãos nos recursos da empresa, sem obter o consentimento do conselho de administração. Adicione a isso a dívida de impostos, e o quadro fica cristalino. Para evitar exposição, falência e merecendo punição, ele e sua esposa bolaram um plano com o casamento. De acordo com os termos do acordo, após o casamento, seu pai colocaria Rafael no negócio da família e, em troca, pagaria as dívidas do genro. Ou seja, meus pais simplesmente me usaram para seus próprios interesses, sabendo muito bem que Rafael é indiferente a mim. Isabela corou até a raiz dos cabelos. Dr. Eduardo assentiu, concordando. Mas continua sendo um mistério para mim, porque seus pais concordaram com esse acordo. Na minha opinião, se você realmente quisesse expandir o negócio, poderia simplesmente tê-lo comprado integralmente, ou em grande parte para quitar a dívida. Mas não. Eles deram consentimento específico para o casamento. Parece que seu pai precisava eliminar os casamenteiros do ramo. E Rafael era necessário como um fantoche conveniente. Infelizmente, ainda não tive tempo de descobrir todos os detalhes. Realizou-se uma pequena reunião, na qual foi desenvolvido um plano de ação. Por recomendação do advogado, Isabela, que era coproprietária da empresa familiar, mas cujo papel até então tinha sido mais como acionista do que gestora ativa, com a ajuda de seus professores universitários,
encomendou uma auditoria independente realizada pelos melhores especialistas. Isabela, o que você está fazendo? Roberto ficou furioso e indignado ao saber das ações de sua filha. Nada ilegal. Só estou tentando entender por que você e minha mãe ficaram tão felizes em decidir me vender para Rafael e sua família. O tom tranquilo da filha alarmou seriamente os pais, e logo receberam os resultados da auditoria financeira que revelaram irregularidades na retirada dos fundos da empresa. Os documentos foram arquivados pelo advogado em uma pasta que ele assinou com seu humor característico. O caso do casamento fracassado. Fernanda também contribuiu para a investigação. Ela compreendeu perfeitamente que, se Rafael quisesse levar o filho embora, seria impossível resistir. Eles tinham recursos muito diferentes. Portanto, assim que seu companheiro a ameaçou pela primeira vez com isso, Fernanda começou a gravar todas as conversas com ele em um gravador. Aqui estavam as gravações onde o noivo de Isabela falou abertamente sobre seus planos relacionados ao casamento e subsequente divórcio. A companheira entregou tudo a ela. Pode ser útil, disse Fernanda, entregando o pacote a Isabela, que chegou imediatamente após a ligação e acrescentou tristemente: não consigo lidar com ele sozinha, mas você provavelmente vai conseguir. A pedido de Isabela, na casa dos pais dela foi realizada uma reunião do conselho familiar. Além de Helena e Roberto, Rafael, Alberto e Márcia estavam presentes. Eles se acomodaram na sala de estar. Era óbvio o quão nervosos e desconfortáveis Márcia e Alberto estavam. Todos estavam esperando por Isabela, que apesar de sua pontualidade inata, desta vez por algum motivo estava atrasada. Finalmente, ouviu-se o som de carros parando do lado de fora. Pouco depois, a filha entrou na sala. Para surpresa de todos, ela não estava sozinha. Estava acompanhada por Dr. Eduardo, Fernanda e outros 2 jovens. Eles eram estranhos para os pais de Isabela, mas ao vê-los, o rosto de Rafael empalideceu. Mãe, pai, eu sei quais são os verdadeiros motivos pelos quais vocês decidiram organizar um casamento para mim. Roberto tentou dizer algo, mas Isabela o interrompeu. E suas intenções, Rafael, também sei. Por favor, esclareça um detalhe. Você estava planejando se divorciar de mim imediatamente após quitar a dívida com meus pais, ou por algum tempo mais tentaria permanecer no seio da família? Bobagem. Não fale besteira, sibilou o ex-noivo, lançando um olhar assassino para Fernanda. Você foi tolo ao decidir assustar a mãe do seu filho, ameaçando tirá-lo dela. E depois disso, quando se gabou de seus grandiosos planos. E com essas palavras, Isabela jogou sobre a mesa as impressões das gravações de voz. Leiam com calma. Minha querida Isabela, você entendeu tudo errado. Márcia começou nervosamente. Vamos explicar tudo agora. Certo, Helena? Ela se virou para a mãe de Isabela e lançou-lhe um olhar significativo. Chega, já deu, interrompeu Helena bruscamente. É hora de encerrar esse teatro antes que essa família nos meta em mais encrenca. E quase fizemos algo terrível. Helena, Roberto chamou sua esposa, mas ela apenas o olhou com severidade. Helena, pense bem, tentou argumentar Márcia. E todos viram o rosto de Márcia empalidecer. Fique quieta, Márcia. Já faz muito tempo que eu te ouço. É hora de Isabela saber a verdade. Isabela, isso dói e é difícil para mim falar, mas Roberto e eu não somos seus pais biológicos. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala de estar. Após organizar seus pensamentos, Helena começou a contar. Seus pais verdadeiros perderam a vida quando você ainda não tinha 1 ano de idade. Ana e Fernando eram pessoas maravilhosas, inteligentes, energéticas. Eles fundaram a empresa hoteleira que se desenvolveu, expandiu e se tornou invejada pelos concorrentes. Meu marido e eu trabalhávamos para eles. Eu era babá, Roberto era gerente. A casa era grande, então morávamos lá para cuidar de tudo. Uma noite acordamos com um cheiro forte de fumaça. Ouviam-se gritos: fogo, fogo! Meu marido conseguiu gritar para eu tirar a criança, e ele foi até os patrões. Você, Isabela, felizmente,
dormiu em nosso quarto naquela noite. Estava caprichosa e não conseguia dormir, como se pressentisse problemas. Com a permissão de Ana, eu a trouxe para nosso quarto. Consegui vesti-la e peguei algumas coisas, correndo para o quintal. A casa tinha 2 andares, e todo o segundo andar estava em chamas. O quarto dos seus pais ficava ali. Havia gente circulando, bombeiros estendendo as mangueiras, e eu vi Roberto subindo as escadas correndo, indo direto para o fogo, com jatos de espuma sendo lançados atrás dele. Helena contou a história sem tentar esconder as lágrimas. Silenciosas, ardentes, elas rolavam pelo rosto da mulher, que mais uma vez revivia aquela noite difícil. E eu fiquei ali abraçando você contra meu peito, sem conseguir me mexer. Lá no fogo, permaneceram seus pais e meu Roberto. Eu estava com tanto medo por todos. Ana e Fernando não puderam ser salvos. Mais tarde, uma investigação concluiu que se tratou de um incêndio criminoso. O fogo começou bem no quarto deles. Os criminosos atiraram coquetéis Molotov pelas janelas. Não havia chance de salvação. Roberto, ao perceber que era impossível atravessar o fogo para chegar até eles, desceu até o primeiro andar, onde ficava o escritório do proprietário. O fogo já estava diminuindo ali, mas ele conseguiu tirar documentos do cofre e retirar tudo o que estava nas gavetas da mesa. Quando o incêndio foi apagado, fomos levados para o hotel. Meu marido começou a organizar os documentos. Mais importante, havia os documentos de fundação da empresa, os passaportes de Ana e Fernando e sua certidão de nascimento. Surgiu a questão: o que fazer? Você não tinha parentes, o que significa que poderia ter sido levada para o orfanato e os concorrentes tomariam o negócio dos seus pais. Roberto e eu assumimos essa responsabilidade. Ana e Fernando foram enterrados com nossos nomes e nós mesmos assumimos os documentos deles. Roberto disse na época: que bom que eu e seu pai tínhamos o mesmo nome. O patronímico permanecerá. E depois do funeral, nos mudamos para cá e continuamos com o negócio deles. Como essa história chegou ao conhecimento da família de Rafael, não sei. Mas quando eles tiveram problemas financeiros, foi Márcia quem nos procurou planejando o casamento e um acordo. Inicialmente éramos contra, mas ela começou a nos chantagear. Ameaçou contar tudo à polícia. E aí teríamos que responder pela situação dos seus pais. E disse que tentaria fazer aparecerem testemunhas e provas. Então, Roberto teve uma ideia peculiar. Por vingança, obrigaria a assinar documentos imediatamente após o casamento para a fusão de empresas. Ele ia eliminar os departamentos dos casamenteiros e Rafael como punição por sua maldade. Perdoe-nos, Isabela, se puder. Perdoe-nos por não termos conseguido salvar seus pais e por termos escondido a verdade por tantos anos. Helena desabou exausta no sofá ao lado do marido. Isabela ficou ali parada por alguns segundos, tentando compreender o que tinha ouvido. Então, lentamente, aproximou-se da mulher que chorava e ajoelhou-se diante dela. Minha amada mãe, minha única, vocês ainda são e sempre serão meus pais. Meus pais biológicos me deram vida, mas vocês me salvaram, criaram, educaram. E não importa o que essa mulher vil tenha feito, ninguém tem o direito de julgar vocês. Simplesmente não há motivo para isso. Dr. Eduardo, deixando Isabela acalmar seus pais, levantou-se da cadeira. Bem, já que hoje é a noite de revelar segredos de família, deixe-me adicionar mais um. Alberto, isto diz respeito diretamente a você. Todos olharam para o pai de Rafael, que estremeceu involuntariamente. Bem, na verdade, eu não tenho nenhum segredo. É verdade? Mas eu tenho algo muito interessante. Deixe-me refrescar sua memória. O advogado, educadamente, fez uma reverência. Falou como se estivesse em um julgamento. Há alguns anos, Alberto iniciou um romance relâmpago, cujo resultado foi o nascimento de um lindo bebê. O pai amava a criança, a mãe a carregava nos braços, mas não se falava em casamento, pois ele próprio já era casado há muito tempo, tinha um filho adulto e o divórcio não estava nos seus planos. Aparentemente, a mulher estava bastante feliz com esse relacionamento.
Ela morava nos arredores da cidade, fazia o que amava e se encontrava com o pai da criança nos fins de semana. Ela perdeu a vida em uma dessas viagens. Foi atropelada por um carro na frente do filho e do pai. Apenas o menino permaneceu chorando ao lado da mãe que havia partido, e você, Alberto, covardemente fugiu, deixando-o para trás. Se naquele momento seu pai, a quem ele amava muito, estivesse ao seu lado, talvez tudo tivesse terminado de forma diferente, mas o bebê se viu sozinho com sua dor e ficou em silêncio por quase um ano. Apenas por puro acaso, temendo pela vida da pessoa a quem se apegara com toda a sua alma, o menino falou. Dr. Eduardo se virou para Lucas e seu irmão. Vocês queriam saber quem era o pai de Pedro? Por favor, o pai do sobrinho de vocês está diante de vocês. A única questão é, ele é digno de ser chamado de pai? No entanto, não será difícil para mim conseguir decisões judiciais sobre o pagamento de uma boa pensão alimentícia. Daremos um jeito. Lucas lançou aquele olhar para o pai de primeira viagem, que encolheu a cabeça entre os ombros. E de fato, por que ele precisa de um pai que está prestes a acabar no banco dos réus? O advogado fez um resumo e começou a guardar os documentos na pasta, sem prestar atenção ao efeito que seu comentário havia causado. 6 meses se passaram desde aquela noite memorável. Rafael, tentando salvar a reputação da família, tentou sequestrar o filho para obrigar Fernanda a cooperar por meio de chantagem e retratar seu depoimento. Mas Lucas, que a pedido de Isabela ficou responsável pela segurança de Fernanda e da criança, impediu o sequestro. Como resultado, Rafael acabou na polícia. Os pais dele foram detidos no dia seguinte à reunião familiar. Diante do peso das evidências, não negaram sua culpa e confessaram tudo. O julgamento por fraude em larga escala resultou em uma sentença severa. Seus bens e negócios foram confiscados e os próprios perpetradores receberam penas de prisão. Rafael, no entanto, escapou com uma multa significativa. O tribunal levou em consideração sua cooperação com a investigação. Helena e Roberto se aposentaram dos negócios, entregando o comando da empresa à filha. Isabela levou-os para conhecer os túmulos de Ana e Fernando, mas isso não mudou nada para ela. A jovem amava seus pais adotivos e de jeito nenhum pretendia abandoná-los. Depois de algum tempo, Isabela finalmente se casou. Desta vez foi genuíno e sincero. Lucas se tornou seu marido, e imediatamente após o casamento, ela entrou com os documentos de adoção de Pedro. A fala do menino tornou-se cada vez mais confiante. Ele ainda chamava Lucas de tio, mas se dirigia a Isabela como mãe. E essa foi a maior vitória de todas. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou nessa história de Isabela. Foi a coragem dela ao descobrir a verdade? A bondade de Lucas e sua família? Ou a revelação final sobre os pais adotivos? Estou curioso para saber sua opinião. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas.